Obrigado, Nelson. Obrigado novamente àqueles e aquelas que estão na audiência conosco. Agradecer e agradecer também a participação dos camaradas, especialmente os daqui de Portugal, que deixaram aí sua saudação e já no avançar do horário aqui em Portugal estão com a gente na audiência. O primeiro é também saudar aqui o que o Nelson falou, né, do Mandaca, que nosso velho amigo, conhecido lá do canal Novo Germinar, acho que daqui a pouco ele vai estar aqui, né, que é um camarada que vale a pena sublinhar, já que ele dá espaço para a gente, né, e é um camarada que está na luta com a gente aqui. Estabeleceu uma luta transatlântica, como o Fred Aleixo falou aí, que a gente acabou se conhecendo no meio do caminho da vida e das lutas, e a gente descobriu que a gente tem pautas e posições bastante semelhantes, apesar da diferença histórica e geográfica, né? A última revista, o último espaço de atuação, de divulgação militante do Francisco Martins Rodrigues era uma revista chamada Política Operária, e o Mandaca, né, que é lá do canal Novo Germinal, do pessoal do CVM, que são herdeiros da POLOP, né, Política Operária. Então, e aí não só no nome a gente descobriu várias semelhanças políticas e a gente está trabalhando junto a partir daí. Bom, feitas as ressalvas, finalmente a iniciar a minha fala. Hoje, aqui em Portugal, ainda é 25 de novembro, e aqui 25 de novembro é um dia que tem um significado histórico muito especial, porque é um dia muito celebrado por aqueles que exaltam e enaltecem a democracia burguesa, a exploração dos trabalhadores, o avanço cada vez historicamente maior na retirada dos direitos, a submissão ao projeto imperialista da União Europeia, que foi a partir do dia 25 de novembro, que foi o dia onde houve um golpe, onde o PREC, o Processo Revolucionário em Curso, iniciado no 25 de abril de 1974, que foi um processo muito contraditório, um processo muito complexo, mas onde a classe buscou avançar, avançou muito, mas foi interrompido através de um golpe em 25 de novembro de 1975. Não dá para aprofundar aqui sobre o 25 de novembro, né? Mas no nosso canal no Comboio Suburbano, já aproveitando, fazendo aqui o jabá, mas para quem tiver interesse, acho que tem lições históricas muito interessantes, eu já vou falar sobre elas, tanto aqui para Portugal quanto no Brasil. Tem um episódio do nosso comboio onde a gente discutiu não só o 25 de novembro, mas a gente tem uma série histórica sobre o PREC, né, sobre todo esse processo revolucionário, onde a gente fez um debate sobre diversos fatos e acontecimentos que ocorreram, e, enfim, para o pessoal, principalmente do Brasil, que talvez, em alguns casos, não tenha... Obviamente, aqui em Portugal também muita gente desconhece, e também porque é um fato histórico muito nebuloso, pouco esclarecido em alguns aspectos, mas fica a recomendação, não só para a nossa série de debates sobre o PREC, mas também sobre o 25 de novembro em si, né? E, entre vários aspectos que vale a pena frisar sobre o 25 de novembro, é que ele além do movimento da direita e dos fascistas ligado ao regime anterior, ao regime salazarista, ao regime fascista aqui em Portugal, ele foi a reação da burguesia, a reação da direita, a reação de alguns partidos que hoje muita gente coloca à esquerda, né, nomeadamente o Partido Socialista, Mário Soares, que é conhecido como o pai da democracia portuguesa, de fato ele é, e isso não é algo a enaltecer, ver como esse sujeito era uma figura nefasta, uma figura asquerosa, que era alguém escolhido a dedo pelo imperialismo, formado na Alemanha Ocidental, com patrocínio dos Estados Unidos, para suplantar, com o nome, sendo líder de um partido que se dizia socialista, mas para suplantar qualquer tentativa de avanço revolucionário. Se alguém quiser fazer relação com alguma figura do Brasil, que fique à vontade, a gente pode debater em outro momento. Assim como também o PCP, o Partido Comunista Português, né, falando para a audiência brasileira, que também é um partido que também tem suas razões políticas, é muito enaltecido no Brasil, mas a gente sempre busca fazer a crítica política, a crítica
saldo histórico, um saldo necessário, que também arrisco aí, em nome individual meu, dizer que, de certa forma, boicotou que o processo avançasse mais, assim como estava a influência soviética, onde, na divisão mundial estabelecida na Conferência de Alta, respeitava os limites estabelecidos de influência das potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial, e o PCP e o partido, a União Soviética, se colocaram também, de certa forma, não só por isso, mas também por questões próprias, escolhas políticas próprias, acabaram dificultando para que o processo avançasse e se buscasse consolidar a democracia burguesa, o que tem um preço político, que é aquilo que a classe trabalhadora aqui em Portugal sofre até hoje. Não vale a pena, acho que, historicamente, a gente ficar aqui debatendo e fazer um exercício de adivinhação, se levasse a luta a outras consequências, quem seria vitorioso ou quem sairia derrotado, mas a questão é que não se avançou por uma série de questões. Se a gente for falar do caso brasileiro, acho que guarda algumas semelhanças, tendo em vista que se permitiu que aquelas figuras do regime anterior, e falando em Brasil, a gente pode falar da ditadura empresarial militar, né, inaugurado em 64 e terminado em 85, e de fato com a superação do novo regime, né, chamada Terceira República, a partir da Constituição de 88, não houve um devido saneamento, não houve uma devida combate ou até repressão aos elementos afetos ao antigo regime, e buscou, de alguma forma, haver uma coesão, né, uma coesão de setores da burguesia, setores do capital e até do imperialismo, com alguns setores que falavam em nome da classe trabalhadora, e aí a gente está falando tanto em Portugal do Brasil, guardando a semelhança sobre cada um dos processos históricos, para garantir o sistema democrático burguês, e, novamente, com todas as consequências que eles trazem, sobretudo para os trabalhadores de cada um desses países. Então, a gente viu no Brasil alguns setores da esquerda, alguns setores que lideravam a classe trabalhadora, fazendo concessões e buscando se aliar à direita, a não fazer o devido saneamento político e histórico das figuras do antigo regime, e essas figuras acabaram tanto por suplantar ou retirar esse grupo que assumiu a condução da democracia burguesa do poder, e também, no caso brasileiro, os militares que ainda, né, quando pouca gente esperava, ainda conspiravam e ainda mexiam suas peças no tabuleiro político em favor dessa mesma burguesia que antes era aliada desse grupo que tinha hegemonia em nome da classe trabalhadora. E aí no Brasil a gente vê, né, esse grupo que ainda ousa querer falar em nome da classe trabalhadora, mas com muita pouca atração nessa classe trabalhadora, vê a classe trabalhadora morrer de doença, morrer de fome, padecer, né, mediante esse governo que está aí, que não tem qualquer tipo de compromisso, né, com os interesses da classe trabalhadora, espera ver se vai conseguir se candidatar em 2022, então até lá tem tempo para arrancar ainda os poucos direitos, as poucas condições minimamente dignas para aqueles que ainda têm da classe trabalhadora no Brasil, né? Espera ver se vai conseguir se candidatar em 2022, para ver se vai conseguir se eleger, para ver se vai conseguir assumir e governar em 2023, já tendo feito as devidas concessões, já tendo feito as devidas alianças, até com uma certa coesão, já uma necessidade que se impõe, né, sobre todo o campo da esquerda, né, de uma frente ampla, né, que aí embarcaria, enfim, todo tipo de interesses de classe, todo tipo enfim, de propostas de pauta política, né, em nome contra um mal maior, né, mas isso traria consequências políticas, certamente, né.
ver essa figura que ainda ousa, né, falar em nome da classe trabalhadora, se colocar como líder da classe trabalhadora. Essa semana, recentemente, se ajoelhou ao imperialismo, né, se ajoelhou, foi lá beijar a mão do Emmanuel Macron, que é mais uma figura daquilo que eles chamam de neoliberalismo, que é o liberalismo, que é os interesses do capital, que massacra a classe trabalhadora em França, massacra a classe trabalhadora na periferia da Europa, né, o projeto imperialista da União Europeia, que tem, sobretudo, os interesses alemães, sobretudo, mas também os interesses franceses, que subjugam a classe trabalhadora de países como Portugal, Irlanda, Grécia, enfim, países da periferia aqui no contexto europeu. Também no comboio suburbano o pessoal vai ter debates que nós fizemos, inclusive com convidados de renome, gente muito importante para falar sobre o que é a União Europeia. Às vezes o pessoal também no Brasil não tem a devida, está aqui em Portugal também, né? Mesmo em alguns setores da esquerda, não tem a devida noção do que é esse projeto da União Europeia, do que as consequências para as classes trabalhadoras dos países que seriam de uma periferia do centro, vamos dizer assim, aqui na Europa, e falando especificamente de Portugal, né? E o sujeito, né, o Lula, já foi lá beijar a mão do imperialismo, já se colocar à disposição para manter esse acordo, essa coesão burguesa, né, em que condições, né, políticas econômicas, caso assuma esse governo, e como que ele vai atuar para a classe trabalhadora, que é um mistério. E aqui em Portugal, né, recentemente aqui na TV A Comuna teve um debate, né, sobre Portugal. Só dar uma pincelada aqui, né, que o governo caiu, né, que é um regime parlamentarista. Houve uma divergência aí na votação do orçamento de Estado, né? O governo do PS, né, Partido Socialista, só no nome, para as medidas, né, de recuperação econômica. Nelson, desculpa, eu não estou controlando o tempo aqui. Se eu estiver passando, por favor, dá o toque, tá bem? Mas, enfim, o PS é um partido que estava no governo. Ele queria, né, nas medidas de recuperação econômica, já vou encerrar, tá bem, Nelson? Medidas de recuperação econômica pós-pandemia, queria avançar ainda mais contra os direitos dos trabalhadores, e aí se encerrou a aliança, né, a frente que se fez, que unia o PS, que é um partido de direita que se diz de esquerda, que toda eleição as pessoas que se consideram de esquerda têm que votar nele para evitar o mal maior, mas ele é um mal em si. Mas ele governava junto do PCP, ele mantinha o domínio do parlamento para ser governo, né, para escolher o primeiro-ministro, com o endosso do PCP, o Partido Comunista Português, e do Bloco de Esquerda. Ele garantia o governo usando a esquerda, né, essa esquerda parlamentar, essa esquerda bastante limitada, mas para os assuntos relevantes, para a hora de avançar, para retomar os direitos da classe trabalhadora, de garantir os direitos, para manter os serviços públicos. Aí ele blocava com a direita, e aí chegou a tal ponto que, enfim, aí por conta dessa coesão, se deixou de lutar, se deixou de fazer luta sindical, se deixou de botar a classe trabalhadora em movimento, botar a classe trabalhadora na rua. Aí chegou uma hora que eles não teriam cara de pau ou lata, como se diz aqui em Portugal, para chegar para suas bases e falar: vamos bloquear novamente com o PS, aqui seria insustentável. Se desfez essa aliança, né? E aí fica agora dois cenários. Ou o PS faz, nas próximas eleições que vão ocorrer em janeiro, faz maioria absoluta e aí governa sem qualquer tipo de compromisso à direita, mas pintado de vermelho, ou ganha a direita e blocam tem uma espécie de partido novo aqui, tem um bolsonarinho aqui, ou esse bloco mais de direita avança e aí atropela de vez. Então, valeu a pena esse tempo todo congelar as lutas e governar com mal menor para garantir uma governabilidade ali, mais ou menos. Então, assim, tanto a esquerda aqui em Portugal quanto a esquerda no Brasil tem dilemas históricos muito graves, situações muito ruins, né?
e a gente fica sempre pensando para onde a gente vai avançar, o que a gente vai fazer, antes da gente pensar em quem a gente vai votar. Acho que a gente, tanto a esquerda no Brasil quanto a esquerda em Portugal, tem que pensar em colocar a classe trabalhadora em luta, organizar a classe trabalhadora e ir para o enfrentamento. Obrigado e desculpa aí por ter atropelado o tempo.